Nath, qual que é a parte mais difícil de compor uma música? Precisa de alguma inspiração. Vamos falar de música. Você sabe que eu pensei em pedir pra ele fazer uma pergunta sobre música pra gente sair do tema político. Mas é bom, Batoré, eu gosto de falar de todos os assuntos. Não, sim, mas eu acho que a gente já falou o suficiente. Isso, foi maravilhoso, adoro conversar. É aquela coisa, não se fala de política, religião. Fala sim, tem que falar. Se não falar, a sociedade não anda. A gente tem que falar, tem que colocar opinião. E mais importante, respeitar a opinião. Para isso que tem que conversar mesmo. Justamente. Né? Não é a pessoa pensa diferente, não quero mais saber, eu sou isso, então não quero mais saber, sou aquilo, então não vou mais falar com ele. Não, é todo mundo unido para que o Brasil ande, gente. Vamos se unir, não vamos se separar, não. Mas enfim, vamos falar de música. Qual foi a pergunta? Qual é a coisa mais difícil para compor uma música? Eu acho que a coisa mais difícil para fazer uma música, quando você vai fazer uma música, eu acho que assim... Eu não sei dizer a coisa mais difícil, né? É muito difícil também se falar o que é mais difícil. Mas eu acho que existem passos que você tem que seguir, né? E eu acho que o mais importante, não necessariamente o mais difícil, mas o mais importante é você fazer algo que você goste. Eu acho que é o mais difícil no sentido assim, a gente... eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi a pessoa falando assim pra mim, você tem que fazer sertanejo. Eu perdi as contas, assim, desde quando eu comecei a compor até hoje, tocar, todo mundo chega em mim e fala uma coisa, não, você tem que fazer, faz um sertanejo que você vai fazer mais sucesso, faz um funk que você vai fazer mais sucesso. E assim, hoje eu vejo assim, que a batalha do artista é você fazer o que você quer. Nossa, como isso é difícil. E assim também, sabe, claro que eu sou leigo musicalmente falando, eu até compus já, né? Inclusive tem uma música que você não lembra que você é muito nova. Mas e você pensa que é bonito ser feio, que é bonito ser feio. É sua essa música? Que da hora! E eu compus cagando, pra você ver a importância da música na minha vida. Que demais! Eu fiz 6 músicas em 3 dias, né? Ai, que legal. E essa eu compus cagando. Cagando. Olha, não vou mentir, eu sentado no vaso, mesmo. Eu juntei todos os bordões do Batoré. Pensa que é bonito ser feio. O papo tá bom, mas eu vou ficar mal um pouquinho. Para o. Juntei todos os bordões. E cagando e fui escrevendo. Quer dizer, quando eu fui ver, eu não tava cagando, eu tava derramando merda no caderno. Mas, isso aí é muito legal, esse assunto que você tá falando, porque cada compositor... Você é um artista, né? Então, o artista, ele se expressa de várias formas, né? Então, eu acho que uma das coisas mais legais é isso. Cada compositor, você pode pegar 1000 compositores. Cada um vai ter um jeito diferente de fazer. O Peninha, eu tenho muita amizade com o Peninha, né? Então, o Peninha é um cara... que, primeiro, eu tinha o Peninha como um cantor, que ele canta muito bem, apesar da língua presa e tal. Tudo era apenas uma brincadeira, foi crescendo, me absorvendo. E de repente... Eu amo essa música. E ele é um cara maravilhoso. O Peninha é um cara de uma alma tão mansa, sabe, tão acolhedora. Ele é um cara apaixonante, o Peninha. E aí, de repente, por ele ser tímido, isso é uma leitura minha, tá bom? Certo. Por ele ser tímido, por ele ser um cara extremamente agradável, mas muito na dele, ele não é um cara... Por exemplo, eu não sou um cara de festas, eu não bebo, eu não uso droga, entendeu? Eu falo que eu não fumo, não bebo e não cheiro, de vez em quando até fedo. Então, quer dizer, eu acabo não estando onde está todo mundo sempre. Certo. Então, por exemplo, fiz uma novela na Globo, eu não fui em nenhuma festinha da Globo. E não é falta de convite, teve convites, mas eu não ia me sentir bem, porque eu não ia fazer o que as pessoas iam fazer. Mas aí nada a ver. Entendeu? Sim, mas aí eu prefiro sabe, não estar do que velho. Estar como conivente, digamos assim, né? Velho. É o quê? Te chamou de velho aí, ó. Mas nada a ver. Ó, cara. Ainda pode bater em filho, viu, filho? Então, o que acontece? E eu acho que o Peninha pagou muito por isso também, entendeu? E aí o Peninha começou a se especializar mais em compor. Certo. Tanto é que, o Caetano tinha vendido no máximo 235 mil cópias. O Caetano passou de 1.200.000 quando ele gravou sozinho. Né? Acho que é Sonhos. Sozinho.
Eu ia cantar às vezes no silêncio da noite, fica imaginando, né? E aí ele passou de 1.200.000. Depois ele gravou também Sonhos. Ele gravou Sonhos também. Os maiores sucessos do Fábio Júnior, Peninha. Você entendeu? Então, assim, e o Peninha é um cara que ele se fecha para criar. Nossa, você está falando de uma coisa super legal, porque ultimamente eu tenho me atentado muito aos compositores das músicas, né? Antes dos artistas, né? Porque a primeira coisa que a gente ouve é o artista, né? O Seu Jorge, você ouve o Seu Jorge. O Lenine, você ouve o Lenine. O Nana, você ouve o cara e você fica fã do cara, né? E depois você vai se atentar a quem é o compositor da música, né? E muitas vezes eu até brinco com a minha mãe, eu falo, cara, eu sou muito fã de vários caras que ninguém sabe o nome, né? Porque a gente acaba esquecendo também que existe esse trabalho muito importante do compositor, que ele é o cara que tá por trás de vários sucessos, né? É o cara que se morre para dar vida a uma letra, né? Exatamente. E o cara que tá lá muitas vezes na frente da mídia, muitas vezes ele é só um intérprete. Nem fala o nome do compositor. Ele é só um intérprete, ele tá ali só interpretando, não que desmereça, porque é maravilhoso também. E ele ganha fama, ganha dinheiro nos shows, e ele não lembra nem de falar o nome do cara que compôs. Porque são ramos diferentes também, né? Sim, o cara mas eu acho que deveria ser obrigado. Não, o compositor deveria ser muito mais valorizado. Eu acho que, mas eu acho que o artista, o cantor, deveria ser obrigado a todo lugar que ele for cantar, ele falar, olha, essa música é de fulano. Eu já vi algumas entrevistas de alguns artistas, assim, e ele vai canta a música, aí o cara, o entrevistador, fala, e essa música é de quem? Aí o cara fala, putz, eu comprei, mas eu não lembro o nome do cara. Já vi. Então é fogo isso, cara. É fogo, isso é triste, porque o cara que escreveu, ele é um poeta, ele é um artista também, ele tem sim que ser muito valorizado demais, né? Demais. É imprescindível, assim, valorizar o cara. Esses dias eu vi algumas palestras, eu vi uma palestra que eu sempre falava pra minha mãe, nossa, eu sou muito fã daquela música Todas Elas Juntas num Só Ser, do Lenine, né? Aí eu falava, nossa, aquela música pra mim é a música mais incrível do Brasil, sabe? Ele é feio, né? Ele é feio, Lenine é feio. Ai, ele tem os olhos bonitos. Mas parece duas piscinas no meio da favela, porque a cara é feia. Mas é pernambucano, meu conterrâneo, eu acho ele muito bom. Ele é maravilhoso. Aí eu lembro que eu fui ver uma palestra, né, do Carlos Renault. Não sei se você já ouviu falar. E aí eu falei, cara, eu fui à palestra do cara e foi o cara que escreveu, né? Todas Elas Juntas num Só Ser. Sim. E eu fiquei, mano, você tá de brincadeira. Eu falei, eu sou fã do Carlos, então, né? Eu falei, brincando, eu falei, Carlos, você que escreveu essa música? Ele falou, foi. Essa música, ela tinha 400 versos e o Lenine pediu pra passar pra 150 versos ainda. Então a música ainda era muito mais foda. Eu falei, caraca, velho. Então, tipo, e é um cara, assim, não vou dizer que ele é muito reconhecido dentro do ramo musical, sim. Mas se você falar pro fã de Lenine, dificilmente a pessoa vai saber que foi o Carlos que escreveu, entendeu? E não desmerecendo, porque o Lenine também colocou a parte dele ali, óbvio, o Lenine é meu ídolo, na verdade. Eu te amo, Lenine, naquelas. Só que eu quero dizer assim, que como é importante a gente também saber da onde vem, quem foi o cara. Mas se você for ali, por exemplo, se você for ali, tem pessoas, por exemplo, que eu não gostava do ritmo das músicas e tal, mas eu nunca deixei de admirar a arte, né? A letra e tal, né? Como teve aquele movimento do mangue, né? Lá no Nordeste, certo? Né? Que inclusive o menino morreu lá, o Diniz, Gabriel Diniz. Hã? Gabriel Diniz? Não, não é Gabriel Diniz, não, é de Pernambuco. Como é o nome dele? Ele inclusive parece com parece com Simoninha, ele faleceu, eu esqueci. O segmento Mangue City, enfim. Do Chico Sainz? Chico Sainz, isso. Tá. Eu sempre achei ele um cara fudido. Sim. Até porque ele era um cara de quebrar paradigmas, entendeu? Então isso já é um fator de você respeitar. Demais. O Lenine, eu não gosto de tudo que ele faz, mas eu respeito e admiro tudo que ele faz. Porque ele, no mínimo, ele é corajoso. E ele veste o que ele escreve, ele é foda. Mas se você for ali, você vai, por exemplo, você vai lá em Recife, você vai encontrar coisas do Dominguinhos. Sim. Você vai encontrar coisas que era um puta parceiro do Dominguinhos também, Nando Cordel. Certo.
Sabe, o Nando Cordel fez De Volta pro Aconchego. Estou de volta pro meu aconchego. Ele e Dominguinhos, pô. Sim. Trazendo na mala bastante. Não, nosso Brasil é maravilhoso, cara. Eu sou tão orgulhosa, assim, de ser brasileira. Eu sempre falo, qualquer pessoa pergunta pra mim, fala assim, qual é o estilo musical que você acha mais incrível e tal. Eu sempre falo, o Brasil tem o melhor, tem os melhores gêneros e estilos musicais do mundo. Pra mim é isso. E se você pegar e estudar a música no mundo, você vai ver que a riqueza de composição. Sabe por quê? Uma coisa muito legal, a língua portuguesa. A língua portuguesa, né? A língua portuguesa, ela tem uma poética muito bonita, difícil de se comparar com qualquer outra língua do mundo. Não, e ela é muito complexa, né? Então, veja bem, nós temos diversos Brasis dentro de um Brasil só. Brasil só. Então, quando você estava falando de região, por exemplo, veja bem, eu vim de Pernambuco com 11 anos de idade. Legal. Lixo, lá em Pernambuco, na época, é monturo. Diferente daqui. Botão de camisa aqui, entendeu? Lá era, como que é? Zíper chiclé, comprimido aqui, lá é cachete. Nossa! Você entendeu? Tem um monte de coisa diferente. Porque na época não existia uma unificação. Sim. Você entendeu? Então, era um dialeto em Pernambuco, outro dialeto na Bahia, outro no Rio de Janeiro, tal. Mas como a Tupi, na época, né, era em São Paulo, a Globo no Rio de Janeiro, que era Excelsior e tal, então depois começou a ter essa abrangência, aí começou a se tornar um dialeto só. Certo. Você entendeu? E aí foi onde perderam-se, sabe, muitas essências, né? Muitas essências. Mas, por exemplo, eu lembro de tudo, grampo de cabelo, lá era biliro. Nossa, biliro. Meu filho, pega um biliro ali pra tirar uma cera do seu ouvido. Biliro. Entendeu? Então tudo se perdeu. E eu acho que isso aí é um empobrecimento. Mas esse assunto é foda, viu? Porque, tipo assim, o nosso país, ele não tem uma cultura antropológica. O que é isso? A gente nós não, como nós somos um país que foi dominado e tá sempre vindo de fora, foi sempre vindo de fora. Você vê por região, no sul é um gênero musical, na Bahia é outro gênero musical. Você vê que até o carnaval na Bahia é diferente do Rio de Janeiro. É verdade. Mas por quê? Porque o nosso país não tem uma cultura de olhar pra dentro. Ela não tem uma cultura, nós não somos ensinados a buscar o próprio país, a nossa própria cultura, Mas você não acha que isso a culpa é da nossa miscigenação, que é a maior do mundo? Eu acho que não é culpa, acho que da miscigenação, não é culpa, mas eu acho que é uma questão cultural mesmo, da forma como a nossa sociedade foi construída, né? Essas divisões, elas são maravilhosas, são lindas. Só que o que acontece? Nosso povo não foi ensinado a olhar para dentro, a olhar para a própria cultura. Sim, mas com essa invasão. Certo. Porque o nosso país é o país mais, como vamos colocar assim, mais prostituto que existe. Qualquer gente de qualquer país vem, entra aqui e se dá bem. E a gente respeita. Sim. Isso é uma virtude que nós temos, não é nenhum defeito. Nós temos defeito em não nos preocuparmos em fazer levantamentos, sabe, investigações de quem está entrando aqui. Esse é o nosso erro. Mas nós somos corações bons, somos, né, o brasileiro. Então é por isso que existe, cada região tem um gênero musical. Ao mesmo tempo, eu acho que isso confunde toda a nossa essência. Porque aí nós somos também o país mais rico, você entendeu? Em diversificações. Não tem. É verdade. Existe um lado complicado, que é isso que você está falando, que é impossível. Nosso país é gigante, Batoré, nosso país é enorme. Então, como que você vai saber? Tem cidades dentro do nosso país que a gente nem sonha que existe. Justamente. E se você pegar, tem países que não tem a metade da população de São Paulo. Justamente. Países. Justamente. Então, como que a gente pode comparar um país com esse tamanho gigante, com essa diversidade gigante? Isso acaba gerando um problema de comunicação, sim. A gente não sabe nem o que está acontecendo lá no Nordeste, muitas vezes. Justamente. Você chega na China, por exemplo, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Num território
basicamente do tamanho do Brasil. Certo. Ou seja, é tanta gente, e eles não produzem nada, lá não produzem açúcar, arroz, feijão, nada. Tanto é que já compraram a maior cooperativa de alimentos do Brasil, que é lá no Paraná. E é isso que me deixa intrigado, porque a gente vê que tem pessoas aqui trabalhando para o presidente da China, vendendo nossas coisas para a China. Nosso país ele tem muito disso, de fazer Entendeu? coisa para fora. E isso é ruim por quê? Porque a gente pode ver os nossos produtos sair daqui direto para a China e a gente passar fome. Você entendeu? Só que esse governadorzinho não está preocupado com isso. E ele é um dos responsáveis. Mas veja bem, aí de repente você vê 1,4 bilhão de pessoas no território do tamanho do Brasil, basicamente, que não produzem nada, eles só têm mão de obra. Mão de obra. A falta do que fazer na China é tão grande que se você mandar um e tomar no cu, vai no mínimo 1,5 milhão de pessoas.